Sabe quando você quer se expressar, mas não consegue? Você sabe exatamente o que está pensando, mas não consegue colocar aquilo em palavras. Quando não sabemos quais palavras usar e como nos portar, nós somos mal interpretados. E para ter bons relacionamentos, você precisa saber se comunicar. Palavras fazem toda a diferença e sabendo como usá-las, você consegue tudo o que quiser. Com uma boa comunicação, você pode facilmente sair de uma situação de conflito. Você também pode persuadir alguém. Eu vou te contar um segredo. Sabendo exatamente quais palavras usar, você pode transformar o seu vocabulário em dinheiro. E é exatamente essa técnica que os vendedores utilizam. Pensa comigo, você já entrou em alguma loja onde tudo que você queria era olhar alguma coisa, você queria dar uma olhadinha nas roupas e no fim você saiu de lá levando 3 peças de roupas. Isso provavelmente aconteceu porque um vendedor muito bom conseguiu te convencer. Sabendo quais palavras usar e quando usar, a sua vida nunca mais será a mesma. E é por isso que agora eu te apresento algumas das técnicas que eu utilizo para me expressar e ter uma comunicação assertiva. Número 1. Pense antes de falar. Nosso cérebro tem uma grande capacidade de armazenamento de pensamentos. E em muitas situações a gente não sabe como expressar a nossa própria opinião. E para que isso não seja mais um problema para você, comece a pensar antes de falar. Falar com mais calma e tranquilidade faz com que as pessoas estejam atentas ao que você tem a dizer. Você não precisa falar muito rápido para ter credibilidade. O uso correto de pausas também faz toda a diferença. Quando você fala e faz pausas, isso faz com que a pessoa esteja interessada a ouvir o que você tem a dizer na próxima frase. Você pode sim fazer pausas e começar a observar que dentre as palavras precisa haver um silêncio. Você não precisa preencher os espaços o tempo todo. Ficar utilizando muito sabe, esses vícios de linguagem atrapalham a nossa comunicação. Isso mostra que você é uma pessoa confiante quando você fala. Ouça a opinião do outro. Saber escutar é tão importante quanto expressar a sua opinião. Lembre-se que o outro tem a dizer também é válido. Muitas vezes em uma conversa a gente discorda da outra pessoa, porém é interessante sair da nossa bolha, da nossa opinião e começar a analisar que talvez o que a outra pessoa está dizendo realmente faça sentido. Então comece a analisar um pouco mais as coisas que você tem a dizer para outra pessoa, principalmente uma discussão, porque eu percebo que as palavras têm poder. E quando a gente fala algo que a gente não tinha intenção de dizer, ou então a gente é mal interpretado, aquelas palavras machucam a outra pessoa. Tem um provérbio que diz assim: até um tolo pode se passar por sábio e inteligente se ficar calado. Saber a hora de falar é muito importante. A sua expressão facial também passa muita clareza no que está sendo dito. E por isso que é importante que você observe quais as expressões faciais que você está fazendo enquanto você está falando. Porque muitas vezes as expressões faciais, elas falam mais do que as palavras que saem da sua boca. E isso também tem muito a ver com linguagem corporal. Eu gosto muito de estudar sobre linguagem corporal. As suas expressões faciais demonstram quando você está dizendo a verdade ou quando você está mentindo. Então, por exemplo, em uma conversa, suponhamos que eu vou dizer que eu tenho 3 irmãos. Eu vou afirmar, eu tenho 3 irmãos. Agora, se eu estivesse mentindo, provavelmente eu faria negação com a cabeça. Um ponto muito importante que eu sempre observo, principalmente em um diálogo, é a gesticulação da outra pessoa. Quando você conversa com alguém, os seus gestos eles precisam ser coerentes com o que está sendo dito. Parece bobo, mas passa muita credibilidade. Eu não sei vocês, mas quando eu estou conversando com uma pessoa e os gestos que ela faz não têm coesão com o que está sendo dito, isso me deixa com dúvida. Mantenha o contato visual. Gente, eu valorizo muito pessoas que falam olhando nos olhos. Eu entendo que em algumas situações, quando a gente está conversando, a gente tem a mania de olhar para os lados para poder conversar, né? Porque a gente está pensando em alguma coisa. Só que assim, às vezes isso fica muito chato, sabe? Porque a pessoa nunca olha para os seus olhos. Só que o problema de você ficar toda hora olhando para os lados é porque você não passa muita certeza do que está sendo dito. Além de tudo isso, você precisa ter a convicção do que está sendo falado. Em uma roda de conversa, você para escutar somente aquelas pessoas que sabem do que estão falando. Você não vai parar para ouvir uma pessoa
que tem dúvida do que tá falando, ou a pessoa fala muito devagar, ou então a pessoa fala muito rápido, você fica assim, meu Deus, não consigo acompanhar o raciocínio dessa pessoa. Essa daqui é uma das partes mais necessárias, ampliar o seu vocabulário. Não tem como você ser uma pessoa que conhece muito as palavras sem a prática da leitura. Existe aquele vocabulário informal, onde em uma conversa você fala, tipo assim, eu queria, sabe? Você usa as gírias. Mas é importante que você observe quantas vezes você tem a mania de utilizar gírias na conversa. Existe também um vocabulário mais sofisticado, onde ao invés de você ficar usando as mesmas palavras, você troca ela por sinônimos. Sinônimos são aquelas palavras que são parecidas, têm o mesmo significado. Eu poderia facilmente usar em uma frase a palavra inefável, que significa que algo é tão incrível que não pode ser descrito em palavras. E dificilmente eu escuto a palavra inefável. É mais fácil a gente escutar que algo foi incrível, que é indescritível. Então existe esse vocabulário um pouco mais sofisticado que pode fazer você parecer uma pessoa mais inteligente. E evite usar a frase eu acho. Eu acho que você consegue ter uma boa oratória se você praticar essas técnicas. Ao invés disso, utilize a frase eu acredito. Eu acredito que você consegue ter uma boa oratória se você praticar essas técnicas. Eu não preciso nem explicar o porquê. Você passa muito mais confiança, mais credibilidade quando você fala eu acredito, ao invés de eu acho, que parece que você tem um pouco de dúvida. E para você que ainda está nesse vídeo, eu vou te mostrar que eu valorizo a sua presença aqui e agora eu vou te apresentar a 8ª técnica que fez toda a diferença na minha oratória. Definir um ritmo de fala. Entenda que o ritmo da sua fala pode prender uma pessoa em uma história. Você pode modelar o volume, a velocidade e o tom da sua voz. Quando você conta uma história, você consegue levar a pessoa de um momento de tensão até um momento de tranquilidade. E definir o ritmo da sua fala é essencial para que isso aconteça. Você não pode falar muito rápido, senão a pessoa não consegue entender o que você está dizendo, e você também não pode falar muito lento, senão fica muito chato. Ouça a sua própria voz. Eu sei que muitas pessoas não gostam de ouvir o próprio áudio. Talvez porque você não gosta muito da sua voz, ou então da forma com que você se expressa. Mas entenda que a sua voz é como um instrumento, o que significa que ela pode ser afinada. A gente aprende muito isso em aulas de canto. Faça um teste, comece a escutar a sua própria voz. Pratique exercícios para a dicção. Se você quer realmente ter uma boa dicção, você precisa praticar. Eu tenho certeza que a sua voz não será mais a mesma. Outro ponto muito importante, não se esqueça de analisar a sua pronúncia. Palavras erradas não passam muita credibilidade. Preste atenção nas palavras que você usa e tente pronunciá-las de forma correta. E se você chegou até aqui, eu quero saber o motivo pelo qual você está assistindo esse vídeo. Eu amo ler os comentários e eu com certeza irei te responder. E se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, deixa um like, por favor. Caso você ainda não seja inscrito nesse canal, se inscreva aqui. É isso, agora eu vou ficando por aqui. Um beijo e até a próxima.